Oi, gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar como usar tintas metalizadas nas suas pinturas. Eu sou Lisa Normei e essas são as que eu vou mostrar hoje no tutorial. Mas você também pode encontrar aquarelas metalizadas de várias marcas, formatos e até tem em guache se você quiser. Hoje as que eu trouxe para mostrar são aquarelas da Pestilento. O link dos materiais estão tudo na descrição aqui embaixo. E vai ser uma aquarela de pastilha dourada e uma aquarela líquida dourada também, mas em tons diferentes. Eu resolvi começar aqui pela de pastilha, porque ela se assemelha mais à aquarela mesmo tradicional. Então a gente tem que usar da mesma forma, a gente molha o pincel e vai tentando pegar a tinta que está seca na pastilha. Essa aqui eu acho bem difícil de pegar assim no começo, principalmente se a pastilha estava seca. Então aqui eu vou mostrar o que acontece se a gente não puxa tinta suficiente. A gente vai tentar pintar e ela fica meio transparente. Então isso pode ser que aconteça contigo. Aconteceu comigo nas primeiras vezes que eu tentei usar, eu ficava tentando pegar tinta e ficava aparecendo muito papel embaixo, assim, ficava meio um dourado transparente. Então, qual que é o jeito certo? Se você quiser, você pode molhar a pastilha antes, tipo colocar uma gotinha de água e deixar um pouquinho e depois começar a usar. Ou então você só tem que forçar mais a tinta, né? Você tem que ir colocando mais água, mais pincel, esfregar mais e colocando no godê até conseguir uma consistência mais pastosa desse dourado, né? Dessa tinta metálica. E aí sim, quando você sentir que tem bastante tinta, que você consegue ver no godê o dourado bem forte, aí você pode ir para o papel pintar. Porque realmente você não quer que fique um dourado transparente nesse momento, você quer que fique uma camada homogênea e por isso tem que pegar bastante tinta. Então é só puxando com o pincel, não tem outro jeito. E aí você pode continuar praticando com outras formas, por exemplo, aqui eu vou fazer uma bola dourada. Então tem que lembrar que é melhor ir pingando dourado, assim, não esfregar, não fica esfregando a tinta, é mais você está colocando a tinta no papel, então tem que ir com muito cuidado e acrescentando as partes de dourado, você pode ir dando umas pingadinhas assim, tipo, em vez de ficar passando muito o pincel. E assim você consegue uma forma bem mais homogênea. Um cuidado que tem que tomar quando a gente usa as tintas metálicas é separar elas no godê de outras cores. Então, por exemplo, se eu estou usando outras tintas no mesmo godê, tenta deixá-las bem longe uma da outra, porque o dourado, o metálico, né, ele contamina tudo que ele chegar perto. Contamina no sentido que tudo fica com um brilhozinho. Então, toma muito esse cuidado. E quando você for limpar o pincel, também toma cuidado que a água ela fica totalmente assim brilhosa. E aí isso pode deixar o pincel também com brilho, e aí se você usar esse pincel com outras tintas, tudo vai ficar com brilho. Então tenta deixar as coisas separadas. O metálico com o seu godê, com o seu pincel e com sua água, e as outras cores com os seus materiais também separados. A não ser que você não se importe que fique tudo brilhoso. Mas só isso, cuidado mesmo. Aí agora eu vou mostrar como é que eu uso a tinta líquida. Esse aqui já é uma cor dourada também, só que ela é um pouco diferente. Eu diria que a anterior era mais amarelada e essa aqui é mais pro cobre, então tipo mais pro marrom, é uma cor mais quente. Então, essa aqui, a primeira vez que eu usei, eu cometi esse erro de tipo, ela já parece pronta, aí eu só peguei aqui com conta-gota e coloquei no godê. Como ela é bem concentrada e já tá líquida, a gente não precisa ficar colocando água nem nada. A gente olha assim e parece que ela já tá com dourado bem concentrado. Aí você pega com o pincel já, o pincel tá seco, e começa a preencher no papel. E aí o que acontece? Ela fica também meio transparente, aparece papel embaixo, ela não tá muito espessa assim, o dourado. Isso é porque a tinta ela acaba ficando mais no fundo do potinho. Então, se a gente não mexer muito bem, sério, essa aqui eu tive que mexer muito e eu fico mexendo e olhando para ver se embaixo ainda tem tá a tinta grudada assim na parte de baixo, para tentar fazer com que ela fique no pote inteiro. E aí quando depois você mexer bastante, daí sim pega com conta-gotas, coloca no godê
e aí pode pintar a forma que você quiser com o dourado. Então ele fica bem melhor e dá para ver aqui que não ficou mais aquela transparência de antes. Bom, e o que que dá para fazer com essas tintas metalizadas, além de só criar áreas de uma cor só? Então, eu tentei trazer aqui várias experimentações que a gente pode fazer com aquarela. Primeiro, eu vou pintar um círculo vermelho, meio rosado, e enquanto ele ainda está molhado, eu vou colocar um pouco de dourado no meio e ver como é que se espalha. Então, isso é uma coisa que você pode testar também, de fazer esses detalhes de molhado sobre molhado com a tinta dourada. Também podemos fazer ao contrário, então fazer uma área com o dourado e enquanto ele ainda está molhado, a gente pingar um pouco de uma tinta de alguma cor e ver como é que fica. Outra opção legal também é a gente experimentar fazer degradê com uma tinta dourada, né, metalizada e uma cor normal da aquarela. Então eu achei melhor começar primeiro com. Eu achei mais fácil, né? Eu tentei das duas formas, mas começar primeiro com a tinta aquarela e depois você vai acrescentando, enquanto ainda tá molhado, o dourado. É a técnica normal de degradê. Se você quer saber como fazer, tem. Vou deixar um card aqui de um outro vídeo que eu tenho aqui no canal de degradê. E outra experimentação que eu achei bem interessante foi fazer o que eu chamo de nebulosa, que é você brincar assim com a tinta, com cores. Aqui eu tô usando só uma cor, né, que é esse rosa avermelhado, mas eu coloco um pouco de manchas desse rosa, enquanto ainda tá molhado eu coloco um pouco de dourado, e aí eu coloco um pouco de água e vou criando esse, não sei, dá pra fazer como se fosse uma galáxia e tentar ver como é que fica, como é que a tinta metalizada se comporta nesse efeito. Aí aqui eu quis testar a sobreposição, então aquela bola que a gente tinha feito antes em dourado já tá seca, e eu fiz uma outra em rosa que também já tá seca, e aí eu vou pegar a tinta rosa e passar por cima do dourado para ver como é que fica essa segunda camada, e depois eu vou fazer a mesma coisa do dourado em cima do rosa. O jeito que eu uso o dourado sempre é desse jeito de fazer uma pintura em aquarela e depois sobrepor o dourado a qualquer cor. Ele é bem opaco, então funciona muito bem, ele se sobrepõe a qualquer cor, inclusive preto. É só tu deixar a tinta bem concentrada que isso funciona. Aproveitando que estou experimentando com tudo, também resolvi misturar as cores, tipo o que acontece se eu misturar esse rosa com o dourado. E aí fica alguma outra cor, fica uma mistura assim, se esse meu dourado, esse que eu usei aqui, ele é mais amarelado, então ele deixa tipo rosa mais amarelado. E ele fica com um brilhozinho. E esse brilho é o que acontece se você fica misturando os pincéis, misturando o godê, misturando a água. Meio que todas as tintas que tu for pintar, elas vão estar com um brilhozinho. Então toma esse cuidado. Aqui eu fiz de propósito para ver qual que ia ser o efeito. Mas assim, não ficou tão brilhoso quanto eu esperava. Então, não sei. E aí, depois de tudo isso, eu esperei secar para eu mostrar aqui como é que ficou o resultado das experiências. Então, achei interessante. Tipo, eu usei cada dourado para alguma coisa diferente. Então, esse dourado mais cobre eu usei aqui embaixo nos degradês e nas nebulosas. E o mais dourado amarelado eu usei na sobreposição. E interessante, assim. Eu não sei, eu acho que daria para experimentar outras coisas. Eu sempre uso do mesmo jeito dourado e eu acho que eu nunca fiz uma pintura misturando ele com a tinta de forma molhada. Então é algo que eu vou querer fazer mais para frente nas minhas pinturas. Espero que tenha inspirado vocês também. E aproveitando para terminar este vídeo, eu vou pegar aqui a minha pintura que já está pronta, que eu fiz para o projeto do Clube da Aquarela desse mês de julho, que ele é sobre besouros coloridos. Então eu ensino como a gente criar besouros de um jeito muito solto, muito divertido, focando mais na pincelada e nas cores, na paleta de cor, e que tudo fique bem torto mesmo, porque é para ser legal e relaxante, assim, né? Para fazer algo super realista. Então, se você estiver interessado em aprender essa aula comigo, tem link do Clube da Aquarela aqui na descrição. E a gente tem outras aulas lá dentro também, é bem legal e tem mais informações no site. Então, assim, eu vou aproveitar que
essas pinturas já estão secas e colocar dourado em cima delas, que é normalmente o que eu gosto de fazer com o dourado, que é colocar, tipo, um detalhe a mais na pintura para dar aquele tchan. Nesse besouro aqui, eu vou usar a tinta dourada mais amarelada e eu vou colocar, tipo, uns detalhes a mais. Tipo, esse besouro, ele já tem uns detalhes de pontinhos no corpo dele, mas eu acho que ia ficar bem mais legal se eu colocar um brilho, assim, por cima. Então, só com a pontinha do pincel desse mesmo que eu tô usando, o redondo de ponta fina, esse é o número 6. Eu vou pingando, assim, umas pontinhas onde eu acho que ficaria legal, pra dar um charme a mais nesse besouro bem colorido. Já esse aqui do lado, eu acho que ele tá com as patinhas assim meio sem graças, tipo a cor que eu usei. E aí eu vou usar esse outro dourado aqui, o que é mais cobre, pra pintar por cima. Então isso é uma outra tática que você pode usar do tipo, eu já pintei uma área aqui com aquarela, mas eu acho que ia ficar mais legal com uma cor metalizada. Então é só passar por cima que fica bom, que dá certo. Então acho que ele ficou mais interessante agora. E outro detalhe que eu gosto muito de fazer também são tipo linhas com o dourado. Então, tenta pegar bastante tinta no pincel para ficar com uma opacidade boa, uma textura boa, e pode ir criando detalhes nos seus desenhos. Assim, aqui eu já tinha feito essas linhas com lápis de cor, mas eu acho que com o dourado vai ficar bem mais interessante. Então, só estou passando por cima e criando esse detalhe a mais no besouro. Ah, e vou aproveitar e colocar também alguns detalhes aqui em cima no corpinho, porque, não sei, eu senti que falta alguma coisa nessa parte de cima aqui também. Então, dá pra brincar à vontade, assim, o legal de ter a tinta dourada é isso, é que você pode ir acrescentando coisinhas aqui e ali. Eu só tomaria cuidado pra não exagerar, porque senão tipo, a pintura inteira vai ficar dourada, mas se você colocar aqui e ali, dá uns detalhes assim que deixa tudo mais interessante. Agora sim, eu posso mostrar como ficou a pintura final com o dourado. Então já era uma pintura que já estava finalizada, só que eu quis acrescentar esses detalhes para mostrar como eu aplico a tinta metalizada nas minhas pinturas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos na próxima. Lembrando que o Clube da Aquarela tem link aqui na descrição, aqui embaixo. Então tá, até mais. Tchau!